Né, Urano ou Aquário, né? Que geralmente são pessoas que, tendo Eles na casa 5, elas são pessoas que inovam muito, né? Inovam nas áreas, não tanto, não só da criatividade, mas também inovam nos romances, inovam na educação dos filhos. Geralmente são pessoas que gostam do diferente, né? Nessas áreas. Mas elas podem viver rompimentos bruscos também nessas relações, né? Tanto na sua relação com filhos, né? Podem ser pessoas que, ao longo da vida, em algum momento, ou tinham perdas, ou brigas que se separam, ou filhos que vivam longe, enfim. Existe em algum momento um distanciamento ou um rompimento, né? Que mais? E assim, tudo que Urano toca geralmente tem a ver com excentricidade, com inconstância, com coisas do que é diferente, né? E aqui não seria diferente, ou seja, na área do prazer, na área do hobby, né? Então vão ser hobbies exóticos, sabe? Assim, sei lá, colecionar animais exóticos, eu não sei, colecionar as rolhas do vinho, não sei, entendeu? Mas sempre vai Coisas ser alguma coisa diferentes. excêntrica, diferente. São pessoas que têm boa coordenação nos esportes, na dança, né? Elas têm uma visão e um desejo mais inconvencional no sexo, né? Romances. Então podem ter romances extraconjugais. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que quem tem Urano lá vai ter, estou dizendo que pode ter, né? Que elas são pessoas que têm a mente mais aberta para esse tipo de coisa, né? Sim. Elas gostam de formas diferentes de amar. Sabe assim, o pan-amor? Essas pessoas devem ter um uranozinho em algum lugar lá delas, entendeu? Porque elas gostam de ser diferente, né? Os filhos geralmente são filhos inteligentes, independentes, mas rebeldes, né? Ou seja, ela vai ter esse lado da inteligência, da independência, mas também vai ter dificuldade, somente adolescente, imagina. Vai ser revoltadinho. Questionadores, né? Muito É, questionadores. questionadores. E, de novo, lembrando que esses filhos eles podem tanto ser grandes amigos, né? Porque esse planeta e o aquário, ele tem essa questão da fraternidade, da amizade. Então, esses pais podem ter uma relação de amizade com os filhos. Sabe assim, que os amigos dos amigos são amigos dos pais e vice-versa? Eles podem ter isso, pertencer ao mesmo grupo, mas também pode ter o oposto, lembra? Daí são as nossas escolhas. Pode ter o rompimento e a quebra, né? E a briga, né? E a perda. É, Geralmente tem uma educação, como eu disse, mais progressista, né? Eles são pais que geralmente dão mais liberdades aos filhos e até incentivam, né? Eles têm uma criatividade mais vanguardista, não só na criatividade, mas também na sua relação com as artes, né? Então, vão ser aquelas pessoas que gostam de arte moderna, diferente. Está surgindo uma nova arte aí na internet. Com certeza, o povo de Urano nessa área já tá adorando isso, né? O lado, vamos dizer assim, as manifestações negativas que podem acontecer tendo Urano na casa 5, e daí é especificamente o planeta, não tanto o signo, é que, por exemplo, no caso, podem vivenciar abortos, no caso de filhos, né? Perda de filhos mesmo, né? Podem ter filhos adotados ou ilegítimos, né? Pode ter uma gravidez inesperada, porque o Urano também tem a ver com essa Sim. coisa do inesperado, né?
Tem que tomar cuidado com os nuances, então. Sim, muito cuidado, né? No caso do ensino, da educação, são pessoas que vão ter muito interesse por astrologia, né? Que é mais pelo romances nada comuns, né? De novo, incomuns, né? Eles não gostam de pessoas direitinhas, certinhas. Gostam de gente diferente, entendeu? Exóticas, né? Sim. E no caso principalmente do aquário, tendo aquário lá, vão ser pessoas que vão ter muito prazer em atividades em grupo, né, Jean? Eles vão ter prazer com atividades em grupo, seja festa, seja esportes coletivos, né? Uma causa, né? Isso, exatamente. É mais ou menos isso. Eu esqueci alguma coisa? Não, acho que o geral foi... Por aí, né? Vamos lá. Faltam 2. Netuno. Vamos Netuno. aos últimos 2, né? Isso, os últimos Agora, 2, gente. Netuno, né? O planeta Netuno ou Peixes na casa 5. Isso. Né? Bom, Netuno aí, onde nós temos Netuno, é mais complicado, né? Em termos assim Sim. de você ter uma clareza, né? Em algumas coisas. Mas o Netuno na 5, ele vai demonstrar como é a autoexpressão, né? Então ele vai demonstrar uma forma assim de expressão muito criativa, muito inspiradora, né? A gente pode dizer que vão ser muito criativos, né, nessa parte. Em termos de paixão, Netuno ou Peixes na 5, eles vivem apaixonados, né? Eles são extremamente apaixonados, né? Tem uma tendência aí, tem que ter muita atenção, porque tem uma tendência também a idealizar essas paixões. Esse é o perigo. E aí o perigo é que eles se decepcionam muito também com essas paixões, porque eles idealizam, às vezes, coisas que não existem. O Netuno na 5, ou Peixes na 5, ele também tem uma tendência, não são todos, mas existem muitos casos em que a pessoa ela tem uma tendência a amores platônicos que duram anos e que a pessoa, o objeto de desejo deles não sabem, nem imaginam. Exatamente. Né? Eles têm aquela coisa, né? E para eles é o suficiente eles amarem platonicamente. É muito engraçado isso, né? É muito tamanha sensibilidade, né, desse planeta. Então essas paixões platônicas elas podem ocorrer em algum momento, na adolescência, muito mais na adolescência. Sabe aquela paixão pelo professor? Sim, né? De anos e que ele nunca vai saber disso, é mais ou menos assim. Netuno aí, ele pode ter uma tendência também a se sentir, se sacrificar pelo outro. Né? No caso de filhos, tem muito isso, né? Então, sabe aquele, poxa, eu deixei a minha carreira para cuidar de você. Então, existe uma daí se tendência... vitimiza, né? Também é outra coisa dele. Se vitimizar. Ele tem uma tendência a se vitimizar também e deixar que o outro se sinta... fazer com que o outro se sinta culpado também por isso, né? São românticos ao extremo, como eu falei. Naturalmente, eles têm muito talento, né? Para tanto ajudar, as pessoas são muito solidários, como para curar também, né? A gente costuma dizer que é a posição do curador, né? Valoriza muito a espiritualidade, né? Então, né, nesses contatos, numa casa 5, aí ele vai valorizar muito isso, né? Eles precisam ter cuidados com jogos, porque eles podem confiar, eles confiam demais, né, nas pessoas, podem ser facilmente enganados também, porque o Netuno ele deixa, né, como eu falei, ele não dá muita clareza aí. Com vícios também. Por eles confiarem demais. Né? Ou confiar demais no outro, ou confiar demais no taco deles. Então, por isso que os jogos aí precisa tomar cuidado.
sim. Quanto aos filhos, para eles, os filhos significam uma obra de arte, né? Uma coisa inspiradora, né? E eles têm uma outra coisa, né? São aqueles pais que normalmente têm os filhos e que, assim, os filhos, eles são umas pestes, vamos dizer assim, entre aspas, né, lá fora. Mas para eles, eles são uns anjinhos, entendeu? Então, eles não conseguem, esses pais, eles não conseguem enxergar o real filho que eles têm na frente. É mais ou menos isso. É. E eles não têm problema com vícios também? Também, eu ia falar, seria o próximo item. Eles também precisam tomar cuidado com essa questão das drogas Sim, ilícitas e com o próprio álcool, né? sim, Porque sim, tudo que, como é a casa dos prazeres, sim. então tudo que possa dar prazer para eles Uhum, poderem sair uhum, dessa realidade, né? uhum. Porque quem tem Netuno na 5 tem essa coisa, essa famosa necessidade de sair um pouco do real, Sim, né? Do verdade, viajar. Então, precisa tomar verdade. muito cuidado com relação a isso. É Né? verdade. E a tendência de achar que ele é o salvador da pátria, né? Ou Aham. que o outro, É o aquele Salvador. romance, aquela pessoa com quem ele deseja, seja o Uhum. salvador dessa pátria também dele. Não Sim, é assim. sim, Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Né? perfeito. Normalmente, como eu falei, eles abdicam do sucesso ou da carreira por algo ou por Uhum, alguém. Existe essa uhum, facilidade também, certo? perfeito. Acho que deu Legal. para ter uma ideia. Deu para Valoriza ter uma também ideia. essa espiritualidade, como eu te falei. Sim, legal. Vamos para o último, que é Plutão, na casa 5 ou Escorpião, né? Bom, Plutão tem a ver com poder, ou seja, ele vai exercer esse poder nessas áreas que a gente já falou da casa 5, ou seja, poder, autoridade, magnetismo sobre filhos, sobre namorados, sobre romance, sobre as suas relações no geral, né? Vão ser muito rigorosos, né? E na educação desses filhos, né? Ou também podem ter filhos muito poderosos, muito talentosos, né? Sim, E que fortes, né? gostem de ocultismo, né? Outra possibilidade de manifestação é uma compulsão sexual, né? Então, assim, são pessoas que têm que tomar muito cuidado em relação a essa área, né? Porque elas podem ter dificuldade de controlar. Se elas quiserem, elas conseguem, mas tem que tomar cuidado, né? Também o Plutão, ele tem aquela coisa do domínio, ou seja, elas podem tanto dominar quanto serem dominadas, né? Por essas Sim, relações. São pessoas que tendem a assumir riscos tanto financeiros quanto nos jogos e emocionais, né? Então, porque elas realmente não têm medo, então acaba arriscando às vezes e se prejudicando, né? E pode ter tanto uma sexualidade intensa quanto o oposto, ou seja, reprimida. Porque lembra, Plutão é 8 ou 80, né? Ou é de um lado ou outro do outro. E não tem muito meio termo, né? E isso pode se manifestar, né? São paixões, geralmente paixões dramáticas que eles vivem, né? É, pode acontecer de não quererem ter filhos ou não aceitar os filhos que têm, é uma possibilidade, né? É, São pessoas que, no caso, podem. Lembra que Plutão também tem a ver, e tanto Plutão quanto Escorpião, tem a ver com transformação. Então, podem sim. se transformar, se transmutar através de filhos, através de romances, através das relações, né? É, Elas podem viver, no caso de. Não, não, eu ia falar mulher, não, mas homem também, né? Podem viver uma esterilidade, ou seja, não poder ter filho por causa de uma esterilidade, né? Então, ter É, poucos filhos, né? Não, ou com essa poucos filhos, posição, ou você poucos não tem filhos, muitos né? filhos. É.
como no caso de Urano, pode viver algum tipo de aborto, né? Ou, no caso de mulheres, ter partos estranhos. Não sei o que seria um parto estranho, né? Porque cesariana, hoje não é mais, né, uma coisa... É muito comum, né? Eu acho que parto estranho, sei lá. Eu fico pensando assim, tô indo e tenho filho no táxi, sabe? Uma coisa assim. No caminho, chega no hospital, sei lá, talvez. Ou então, como antigamente, né? Que tinha aquele negócio do forceps, né? Do forceps. É bem plutoniano isso, né? Podem viver, como eu já disse, perdas ou separações, tanto em relação aos filhos quanto aos romances, né? Podem namorar ou ter romances com pessoas de poder, né? Daí, no caso, o poder é do outro, né? São pessoas que, como tem essa coisa da autoafirmação da personalidade, né? Da consciência, elas podem ter medo dos próprios instintos, sabe? Uma pessoa que tem medo do que é capaz. As pessoas que têm essa posição, tanto Plutão quanto ter um escorpião lá, pode ter consciência disso, né? E ter medo das próprias capacidades, instintos. Dos próprios instintos. Podem viver, geralmente vivem, relações difíceis, complexas, né? Dificuldades nas relações, né? Nesse caso aí, Ed, o Plutão na 5, essas pessoas podem ter relações abusivas também, né? Sim, viver relações abusivas, com certeza. Viver relações abusivas, né? Ou ter a relação abusiva, tanto ela sendo a vítima, quanto... Porque sempre pode ser dos dois lados, né? Pode se manifestar dos dois lados, né? No caso, principalmente do escorpião, tem muitas emoções muito intensas, né? Mas são pessoas muito generosas também. Principalmente com os filhos e namoros, romances. Ou seja, são pessoas que vão proporcionar todos os recursos que tiverem para os filhos ou para os romances, né? Porque se preocupam muito com eles. E essa preocupação, ela pode se tornar excessiva. Se tornando excessiva, ela pode virar um tirano nessas relações, né? Por causa da possessividade. Né? Exatamente, né? E aí o apego é emocional, né? Não é nem material. É emocional. Tende a ser muito ciumento, né? Desconfiado das pessoas que ama, seja filhos e romances também, namorados. Mas são muito sensuais, né? São muito sensuais.